Torcedor colorado, se inscreva no canal. Boa noite para você que se liga aqui no Sport TV. Tá no ar, tá na área dessa quinta-feira, dia 21 de janeiro, no meio da 31ª rodada. Tem jogo rolando agora e teve loucura no Morumbi na noite de ontem, um 5-1 do Inter do Abel Braga em cima do São Paulo do Fernando Diniz. Temos novo líder no Brasileirão nessa rodada que se estica até agora nessa quinta-feira. E a gente tá aqui para repercutir por isso. Já passo direto para ele a assistência. Magno Navarro aqui no Telaço. Magno, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Igor. Todo mundo que está acompanhando está na área. Bom, ontem não faltou gol na rodada e agora está rolando 3 jogos e eu vou até já atualizar esses resultados. Afinal de contas, os 3 jogos já estão lá no finalzinho do primeiro tempo. O Flamengo vai vencendo o Palmeiras por 1-0. E terminou o primeiro tempo agora. E só uma correção também, o jogo não é no Rio, o jogo é na Arena Mané Garrincha, lá em Brasília. Em Fortaleza, o Fortaleza está 0-0 com o Santos. O Santos, inclusive, perdeu um pênalti com o Jean Mota. E Goiás e Ceará. O Ceará vai vencendo por 1-0 o Goiás lá na Serrinha. Ontem foram 2-0. Olha aqui, ó, 2-0. Acabou de sair o gol de Fernando Sobral. 2-0. Finalzinho, todos os 3 jogos no intervalo. E ontem foram nada menos que 24 gols em 6 partidas. Média de 4 gols por jogo, Igor. É a galera, Magno, ligada tanto no seu time do coração quanto no Cartola FC, que tá continuando, tá valendo pra rodada. Aí é o seguinte, cara, a gente sabe como é que foi 5-1, 3 do Yuri Alberto, loucura, novo líder. Então a gente vai contar do nosso jeito esse jogo, como que foi essa goleada histórica do time do Abel Braga pelas redes sociais. Sabe aquela tradicional máxima no futebol? Jogo de 6 pontos? Ontem, São Paulo e Inter era mais ou menos isso. Até porque era confronto do líder contra o vice-líder do campeonato. Tudo isso a 7 rodadas do fim do Brasileirão. Do lado do São Paulo, era a oportunidade perfeita para voltar a vencer depois de 3 jogos sem vitória. Do lado colorado, era hora de manter a boa fase, emendar a 7ª vitória seguida no campeonato e assumir a ponta da tabela. E quem não teve tempo a perder nessa história foi o Internacional, que logo aos 8 minutos abriu o placar com Vitor Cuesta de cabeça. Se engana se você pensou que o Inter ia recuar. Pelo contrário, o time do Abel Braga continuou firme e intenso e aos 24 minutos já estava ganhando de 2-0 com o gol do Caio Vidal. Enquanto do outro lado era só corneta. Tava liberada. Pipoca pra lá, pipoca pra cá. Mas aos 36 minutos do primeiro tempo, Luciano descontou. Logo ele, hein? O time que parecia entregue poderia estar de volta pro jogo. Poderia, se não fosse o Internacional. Aos 15 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto, anota esse nome, hein? Fez o terceiro. 6 minutos depois, Yuri Alberto fez o 4. E que nojo. O segundo dele no jogo. 2 minutos depois, 5-1 pro Internacional. Adivinha de quem? Yuri Alberto. Ele de novo. 3 gols em 8 minutos. 5 gols em 90 minutos. A maior goleada já sofrida pelo São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão. E sobrou para todo mundo. Jogador, nova diretoria, Fernando Diniz não salvaram ninguém. Enquanto do outro lado, só alegria. Abelão que eu diga. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. E ô Igor, a galera aqui do Sport TV, na época em que o São Paulo estava na ponta, e principalmente quando abriu 7 pontos de vantagem, a galera deu a famosa o quê? Empolgada. Por isso que é hora do nosso Top TNA, com as empolgadas dos comentaristas aqui da casa, na época que o São Paulo era o favorito a ser campeão brasileiro. Está na mão do São Paulo, 70%, reta final, 7 pontos de liderança. Um time que está se preocupando só com o Campeonato Brasileiro está na mão do São Paulo. A sequência do São Paulo é a sequência onde ele sobrevive com resultados positivos, mantendo a liderança, abre um passo gigante em conquista do troféu depois de tanto tempo. E
Eu acho que o São Paulo é quase campeão. Tenho dito isso aqui. Quase campeão. Acho que ele está muito sólido nesse momento, está muito ajustado. Principalmente no campeonato de pontos corridos, né? Mas eu acho que está bem encaminhado com o São Paulo. Se o São Paulo não ter esses tropeços igual teve nessa rodada aí, está bem encaminhado para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo hoje joga com consistência, da mesma maneira dentro e fora de casa. Já estamos aqui com o nosso comentarista de hoje, Conrado Santana, e eu vou lhe dar a oportunidade, Conrado, de você dar aquela empolgada com o Internacional. Quem sabe daqui a umas 2, 3 semanas você não está estrelando o VT de empolgou do Inter. E aí, o Inter agora é o grande favorito à conquista do título? Seja bem-vindo ao Tá Na Área, primeira participação aqui, debutando. Boa noite, Conrado. Boa noite. Muito obrigado. Prazer falar aqui com vocês, com o Igor também. Esse quadro aí é bem traíra, hein? Hoje eu vou ficar meio tranquilo aqui, melhor não dar a minha opinião sobre o Inter, porque tá difícil. Mas já falar porque o retorno não tá legal aqui, galera. Por isso que eu tô falando meio estranho. Tá voltando tudo. Eu vou tentar melhorar aqui pra gente continuar. Não, daqui a pouco então, ô Conrado. Sabe o que foi isso, Magno? Você deu a oportunidade para ele participar do VT empolgada, ele já saiu. Foi esperto, Conrado. Isso é inteligente. Isso é inteligência do Conrado Santana. Agora tá de boa, Conrado? Já. Acho... Excelente. Agora tá de boa, não dá para sair. O Inter vem bem, hein? O Inter do Abelão vem bem, mas eu não diria que é o favorito, não, apesar dessa grande vitória, né? Falando sério aí, realmente, o que fez ontem o Internacional, e já que a gente já tá mostrando os gols aí, né? Tanto Igor e Magno, foi um pouquinho diferente, né? Do que o Inter fez nos outros jogos, que tava todo mundo falando, né? Analisando o Inter do Abel Braga, que o time que joga mais atrás, não marca muito lá na frente, contra o São Paulo, logo no começo do jogo, foi com tudo, né? Marcou lá no ataque, já conseguiu seus gols, além dos 2 gols que a gente já tá vendo aí, esse é o segundo do Caio Vidal, já tinha chegado com perigo em outras oportunidades, né? O Inter realmente surpreendeu o São Paulo, que não teve resposta, continua numa fase terrível, né? Nessa atual. Teve uma fase muito boa e agora numa fase não está tão boa assim, o São Paulo vai ter que melhorar muito, né? Para voltar aí o caminho do título, mas tem que lembrar, né? Tá em segundo colocado ainda, tá perto. Por esse VT das empolgadas, Conrado, poucos comentaristas conversam com a gente aqui dos corredores do Sport TV. A gente já não é tão visto bem pelo pessoal, mas a gente tem o lado do São Paulo. Eu queria te perguntar sobre o jogo, foi uma loucura, cara. Acho que ninguém esperava o 5-1. E essa saída de bola do São Paulo do Diniz, claro que dá certo em vários momentos, e aí a gente não fala dela. Mas quando dá errado, ela fica totalmente no holofote. O Diniz não tem que procurar uma alternativa quando são jogos tipo de ontem, quando ele vê que o time está pressionado, ele insiste na saída do jogo inteiro. E deu no que deu, o São Paulo foi mordido muito fácil pelo Inter do Abel. Vamos lá, eu tenho opinião sobre isso, que você mesmo já disse, né? Quando dá certo, todo mundo acha bonito. Vai dar errado às vezes. Não tem modelo infalível no futebol. Não tem como jogar de um jeito, olha, vamos jogar só quando acertar. Aí quando for para errar, a gente não joga. Não existe isso. É o jeito que o time treina, é o jeito que o time joga. Claro, jogou mal da forma que jogou. Como poderia jogar mal dando chutão? Como poderia jogar mal jogando com ponta, que o time não tem? Enfim, tem como jogar mal de qualquer modelo que você tem. O modelo do Diniz e do São Paulo é esse. Não está dando certo, é claro. Poderia ter uma alternativa, um plano B. Muita gente está falando nisso. Eu devolvo a pergunta. O São Paulo tem elenco para jogar de uma forma diferente? Vamos ver as substituições do São Paulo. São Paulo tem um time para mudar? Se o Diniz amanhã quiser jogar com 2 pontas bem abertos no ataque, 4-3-3, tem? Eu acho que não. Concordo, hein? E o Abel, é óbvio que é um dos fatores surpreendentes dessa arrancada do Internacional. A gente até preparou um clipe contando esse retorno que daqui a pouquinho a gente vai mostrar. E eu queria que você falasse exatamente do quão te surpreendeu tanto a chegada, Conrado, do Abel Braga, que foi muito criticado, porque se a gente tivesse que fazer um VT, não do empolgou, mas da galera analisando a chegada do Abel Braga ao Internacional, com certeza teríamos muito mais críticas do que elogios, principalmente porque o Inter vinha com um trabalho muito bem com o Kudê. Você está muito surpreendido com esse trabalho do Abel Braga? Vou ser sincero, realmente. Se fosse fazer esse VT aí, se vocês tivessem me pegado falado sobre isso, eu com certeza eu ia entrar.
não tinha visto como uma boa contratação, principalmente vindo do Kudê, era uma mudança de forma de jogar, isso aconteceu, o Abel não está mantendo o que estava acontecendo, a gente também tem que lembrar que quando o Kudê saiu, o Inter já era líder, né? E agora está voltando à liderança, mas jogando de uma forma diferente, de uma forma mais reativa, como todo mundo gosta de falar, né? Marca um pouquinho mais atrás, sai muita velocidade no contra-ataque, mas está jogando com jogadores abertos, né? Diferentemente do que o Kudê gostava de jogar, que eram com 2 atacantes mais lá na frente, mais um perto do outro. Enfim, o Galhardo se machucou, não está jogando, perdeu a principal estrela do Inter no ano, e mesmo assim está bem, então é muito surpreendente, sim, o trabalho do Abel, para mim, né? Eu estou fazendo aqui a meia-culpa, não que o Abel não tivesse capacidade, mas é verdade também que os últimos trabalhos dele não foram bons, e por isso que muita gente, inclusive eu estou me incluindo aí, não levava tanta fé assim, mas claro, o time está jogando bem, ele tem muito mérito, agora a gente tem que falar a verdade, né? Dar os méritos ao Abel, o Inter está jogando demais e merece ser líder do Campeonato Brasileiro. Não tem Galhardo, né, Conrado? Mas tem Yuri Alberto, 8 gols em 8 jogos, se eu não me engano. Ontem eram 5 gols em 7 jogos, hoje 8 gols em 8 jogos, virou o cara, fez gol de cara torta, fez de tudo. Então é esse Inter, novo líder do Brasileiro, independente do que aconteça nesse final de 31ª rodada do Brasileirão. Conrado, obrigado, hein? Tamo junto. A gente continua o papo aqui sobre o Brasileirão. Magno, já é break? Já é break, e falando exatamente sobre essa virada, né? Essa grande chegada, primeiro com muita desconfiança ao Internacional que teve o Abel Braga, e agora ontem coroando uma consolidação do Inter no campeonato, e a gente preparou um clipe falando exatamente dessa trajetória. Daqui a pouquinho o Tanara tá de volta. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Pô, tiraram o jogo dele mesmo? Que normalmente o campeão tem. Tiraram o jogo? Isso aí foi lindo, foi excepcional.